Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe toda a sua família. Um bom dia a todo o povo de Deus. Que o Senhor Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a vida aí de todos vocês de uma forma especial. Uma ótima quinta-feira, é isso? Uma ótima quinta-feira das bênçãos de Deus para a sua vida. Hoje estamos aí aos 2 do mês de abril, né? Que o Senhor Deus continue lhes abençoando de uma forma especial. Nós estamos vivendo um momento onde o mundo, os países, as nações estão sofrendo por causa desta pandemia que tem assolado toda a extremidade da terra, e nós temos sido então obrigados a nos mantermos nesta separação. Nós estamos nos vendo em um momento comumente sendo necessário revermos alguns conceitos, e onde também temos visto aí inúmeras pessoas, as formas tratáveis, não tratáveis, das quais as pessoas se propõem e se conduzem aí em nosso meio, o meio evangélico, não é isso? E é onde nós estamos vendo aí muitas ideologias, muitas ideias, muito achismo, e as pessoas estão se esquecendo do mais importante, o porquê de tudo isso estar acontecendo, o porquê que o Senhor ele tem permitido tamanha atrocidade, tamanha intensidade com ações do inimigo para até mesmo confundir a mente de muitos de nós os cristãos. Mas nós que ainda confessamos esta graça e acreditamos no poder de Deus, temos apenas que louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito para as nossas vidas. Eu gostaria hoje, nesta quinta-feira, também aqui no meu lar, sempre em constante oração e apresentando a vida de todas as pessoas também ao Senhor, eu gostaria de compartilhar muito breve a palavra de Deus com os queridos irmãos, servos e servas de Deus. E o texto que eu gostaria de compartilhar, ele está inserido aí na carta de Paulo aos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo de número 13. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 em diante, diz assim o texto: Devemos, porém, sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e os confirme em
toda boa obra e palavra. Pois bem, fazer a observação ao que Paulo vem falando aos Tessalonicenses. Deus abençoe aí a todos que estão nos acompanhando. Nossa irmã Mirtz dos Santos está aí acompanhando, o Robson Martins também. Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial. Se houver a sua condição, né? E aí no seu hall de amizade houver condição de você compartilhar esta live, Deus abençoe a sua vida. Vai compartilhando, vai apresentando aí aos companheiros, aos amigos. Com certeza Deus ele irá também abençoar a vida aí de todas as pessoas, tá certo? Observar o que Paulo está falando aos Tessalonicenses, e nesta segunda carta de Paulo, né? E no seu prefácio ele descreve a sua carta endereçada a Silvano e Timóteo, e o interesse de Paulo é, de fato, render graças ao Senhor. E ele traz ali, junto ao compêndio, à descrição do livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 3 e no verso 5, ele diz assim: ora, o Senhor encaminhe o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Então, o que é que nós podemos observar? É que Paulo ele expressa a sua condição de fé, e ele a determina isto àqueles que lhe ouvem, aos Tessalonicenses. Junto a Tessalônica, Paulo ele expressa, falando acerca do guardar a sua vida, do procurar manter a sua vida no plano salvífico. Não há nada mais sobre base a isto. Esse é o raciocínio. Não existe um raciocínio acima deste. O raciocínio de Paulo é que os irmãos permaneçam firmes na fé em Deus e crendo no poder, na evidência, nos sinais, nas obras de Cristo. O que nos define, o que define o homem de Deus, o que define a mulher de Deus num caráter espiritual bem moldado, é quando ele entende este preceito que é de Deus, que vem desde a formação no Éden, quando Deus forma o homem, Gênesis 2 e verso 7, e sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem então vai se tornar alma vivente. A alma é o elo do corpo, o selo do corpo, que promove a vida. Porque no verso 7 de Gênesis 2, o homem torna-se alma vivente. Então a vida vem pelo estado da alma. E a alma é o pleno senso comum do homem ligado a Deus. Porque através da alma o homem tem a vida. E a vida do homem está sujeitada pelo poder de Deus, que é o sopro. É por isso que o nosso querido irmão Jó, no capítulo 5, e ali pelos versículos de número 7, ele vai dizer que a vida, ela é como um sopro. Não é isto? A vida de cada um de nós é como um sopro. É como um vento que leva uma faísca. Jó 7,5 também. Um vento que leva uma faísca para onde quer. Assim somos nós no querer de Deus, na vontade de Deus. Assim somos nós nas mãos do Senhor. Então observem que tudo o que nós precisamos é desejar manter a nossa vida plena, casta, a nossa vida sujeitada no Senhor. Porque quanto mais nos envolvermos com a graça de Deus, quanto mais embasarmos a nossa vida no plano, no projeto, na vontade
de Deus, na palavra de Deus, muito mais nós teremos condições de estarmos firmados nele, no Senhor, através das obras do nosso Salvador Jesus Cristo, que nos deixou o penhor da graça. E esta graça se revela através do Espírito Santo. Se você observar, quando Ageu, o livro de Ageu, no capítulo 2, descreve acerca da glória da segunda casa. A glória da segunda casa. Falar sobre casa na Bíblia é falar sobre eu e você. Porque a definição casa na Bíblia é habitação. E quando você lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o verso 16, Paulo vai dizer: não sabeis vós que vós sois santuário, morada do Espírito Santo de Deus, e se vós sois santuário, morada do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus habita em vós. Aí alguém vai me perguntar: mas pastor, o Espírito de Deus habita dentro de mim? Sim, é uma verdade. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Quando você lê o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, e no versículo de número 16, o versículo 15, quando Jesus diz assim, olha, se me amais, olha a expressão de Cristo, e isso nada mais é, senão a prévia. Jesus está falando acerca do que ele já entende, a chegada do seu momento. E ele diz aos discípulos, no capítulo 14, o verso 1 de João, ele diz, olha, eu irei ao Pai, mas não vos perturbeis, porque para onde eu vou preparar-vos um lugar, para que aonde eu estou um dia, vós também estejais comigo. Isso é garantia. Isso é palavra de alguém que está garantindo. É um propósito salvífico. É um propósito que vem desde o Éden. Quando Deus fala para Adão, e diz, Adão, de todo fruto, de toda árvore do jardim comereis, só não comereis do fruto do centro do jardim. Aquela que está no meio do jardim, não coma daquele fruto. Observem que Deus, ele cria o homem, ele forma o homem, sopra nas narinas do homem a alma e dá a ele vida para ter controle. E é interessante que o Senhor Deus dá uma ordem ao homem, para ele não comer do fruto da árvore proibida, a árvore que era para ele não colocar as mãos. E ainda assim, ele dá ao homem a sua adjuntora, a sua companheira. Gênesis capítulo de número 2, a partir do versículo de número 9 em diante. Ele dá a mulher ao homem. E quando ele dá a mulher ela dá ouvidos à serpente que está no jardim. O jardim é um local onde Deus cria e coloca dentro do Éden. A expressão Éden é paraíso. Deus dá ao homem qualidade de viver no paraíso. Isso é fato. Então observem que desde o princípio a vontade de Deus é que nós estivéssemos sempre ao seu lado, sempre ao lado dele. Essa é a nossa vocação. Esse é o desejo de Deus para mim, para a sua, para a nossa vida. Que nós cada dia possamos andar ao lado de Deus, ao lado de Cristo. Nós temos que querer isto. Nós temos que desejar isso. A minha alma, a sua alma tem que almejar isto. Nós precisamos manter o desejo de nos achegarmos ao Senhor, de andarmos segundo Paulo diz aqui aos Tessalonicenses. Já volto para o raciocínio para a gente encerrar a minha breve fala, mas entender o que Paulo fala aos Tessalonicenses no capítulo 2 e verso 13, quando ele diz assim, olha, devemos, porém, sempre, a expressão é sempre, sem cessar, em todo tempo, tempo intermitente, não há fim. Quanto mais conhecermos, Oséias 6, verso 3, não é isto? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. Porque esse é o desejo de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Não há outra. Não há outra.
O que Deus deseja é que nós tenhamos gozo na alma por andarmos na presença dEle, por estarmos na presença dEle, por almejarmos aquele grande dia chamado arrebatamento da igreja. E é o que parece que muitos já não esperam mais. É o que parece que muitos já não estão preocupados mais. Hoje o que se preocupa mais é com a face estampada. É com a ideologia esclarecida e alguém adotando a mesma. É com alguém se mostrando sabiamente, segundo as suas próprias ideologias e o seu sincretismo ao servir, e acreditam que isso é o que vai lhe fazer valer a pena estar na presença do Senhor. Quando na verdade estamos muito longe, muito aquém disso. A vontade de Deus está muito, muito além disso. Então observe que desde o Éden há um desejo de Deus. O plano é que estejamos ao seu lado. O plano é, se você ler o Gênesis capítulo 3, versículo 6 em diante, você vai observar que Deus andava no jardim. Lá nos versículos 12 em diante do capítulo 3, você vai observar que Deus andava no meio do jardim e falava com Adão, conversava com Adão. Aleluia! Mas quando Adão deu ouvidos à voz da sua adjuntora, da sua companheira, porque foi enganada por Satanás, Eva foi enganada pelo diabo. Glória a Deus. E Adão também caiu no engano do diabo. Não de Eva, do diabo. Então observe que ambos pecaram. A concepção é para ambos. Não é só para Eva, que pecou primeiro e depois deu o fruto para Adão. E Adão ainda tenta lançar a culpa naquela que o Senhor havia dado no capítulo 3 do Gênesis. Glória a Deus. Então observe que quando ele peca, Adão peca, ele perde, logo de imediato, ele perde o entusiasmo de andar na presença de Deus. Por quê? Porque quando ele come do fruto, ele se esconde. Porque o pecado foi revelado a ele. O mal que ele não queria, agora está diante dos seus olhos. Ou seja, nós precisamos em todo tempo delinear e delimitar o campo espiritual. Precisamos entender até onde podemos ir. Precisamos passar a compreender até onde eu devo ir. Porque tem caminhos que, para mim, para você, para nós, ao homem, lhe parecem perfeitos, não é isso? Mas para Deus, conduz o homem para onde? Para a morte. Quantas pessoas mortas espiritualmente na nossa atualidade? Quantas pessoas já não têm mais o prazer de adorar ao Senhor? Querem ter as suas conquistas, mas não conseguem manter uma vida regenerada no Senhor. Uma vida pela confissão regenerada no Senhor. As suas práticas não são mais práticas como de outrora. São práticas renovadas, por quê? Porque é o conceito da grande maioria. E muitos de nós estamos andando segundo a grande maioria. E o Senhor não está em busca daqueles que andam segundo as concupiscências do homem, carnais. Deus não está em busca disso. Deus está em busca daqueles que querem uma renovação. Deus está em busca e buscando ainda aqueles que estão e desejam uma renovação. Não é isto? Mateus capítulo de número 14. Não é isto? Precisamos. Porque não adianta ganharmos o mundo inteiro, se perdermos a nossa alma. De que vai adiantar ganhar o mundo inteiro? Né? Ter flashes, ter os nomes nos anais, ter os nomes estampados. Não é isso? De que vai adiantar tudo isso? Se perdermos a nossa alma. De que vai adiantar muitos likes? De que vai adiantar, não é isso? Muitas curtidas? De que vai adiantar tudo isso? De que vai adiantar um conceito pessoal meu, quando na verdade
Eu estou deixando de lado o conceito de Deus para a minha vida e a demonstração para os meus contemporâneos. De que vai adiantar esse conceito sem a plenitude da graça? De nada vai me valer. Então eu preciso conduzir a minha vida segundo a vontade de Deus. Eu preciso conduzir a minha vida segundo a vontade de Deus. Que é o que Paulo está nos ensinando aqui na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 13, é onde estamos meditando. Eu preciso ter esse conceito. Eu preciso me propor nessa condição, para me tornar um conquistador de fato. Só que as minhas conquistas não devem ser vistas como plenitude das conquistas terrenas. Porque tudo que eu almejar e conquistar na terra, não levarei. Mas vamos deixar isso para uma outra oportunidade. Então observem que Deus, ele sempre desejou ter a mim e a você ao lado dele. O desejo de Deus é que nós andemos do lado dele. O homem peca e perde entusiasmo de andar do lado de Deus. Por que ele perde entusiasmo? Porque ele tem agora a condição de interpretar: realmente eu não sou mais digno. Eu não sou mais digno de andar do lado do meu Senhor. Eu não estou sendo mais digno de andar do lado do meu Senhor. Muitas pessoas, num momento como esse, estão fraquejando, estão perdendo o seu entusiasmo espiritual para continuar, para andar do lado do Senhor, o teu Deus. E o Senhor ainda te chama para essa renovação, filho de Deus, filha do Senhor. E nós precisamos a cada dia, em todo tempo, lançar a nossa vida segundo a vontade de Deus. Olha, se fala muito em um Deus que tem tudo para te dar. Se fala muito em um Deus que tem planos de riqueza para a sua vida, tornar você rico, tornar você um homem próspero, uma mulher próspera ao extremo. Fala-se muito de um Deus que só vem para curar, libertar, para conceder para você vida e vida com abundância. Você vai ser mais rico, você vai morar na melhor casa, você vai ter o melhor carro, você vai ter as melhores agendas, você vai andar nos melhores púlpitos, você vai pregar nos melhores eventos, e as pessoas estão sendo ludibriadas com tudo isso. As pessoas estão sendo ludibriadas com tudo isso. Não é isso? Pessoas querem ter reconhecimento descrito. Querem ler lá, depois da sua breve fala, querem ler lá: olha, pastor, que palavra poderosa. Não é isso? As pessoas querem isto. É o que está massageando. É o que está massageando. É o que está propondo a ele, a ela, condição, é isto? De realmente provar que ele é, que ela é um íntegro, uma íntegra homem ou mulher de Deus. Quando na verdade, se você ler o livro de 1 Samuel, capítulo 16 e o verso 7, você vai ver Deus falando a Samuel: Samuel, o homem vê aquilo que está diante dos teus olhos. Eu, Samuel, eu sou Deus, eu conheço o coração do homem. Se você ler o livro de Jeremias, capítulo 1 e o verso 5, o Senhor fala a Jeremias: Jeremias, antes que te formasse no ventre, te conheci. Se você ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16, você vai ler: sabemos que se o nosso homem exterior, esse que se vê, se corrompe, contudo, o interior, Espírito Santo, se renova de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação que estamos vivendo atualmente, a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. É isso? Então nós precisamos entender que Deus nos conhece intimamente. Há quem diga, e há um dito popular, de alguém que diz assim: olha, o coração é terra que ninguém vai. Glória a Deus. Deus conhece o teu coração. Provei para você agora, 1 Samuel 16, verso 7. Deus conhece o coração do homem. É um local onde Deus visita constantemente, diariamente. É o meu e o seu coração. Deus conhece o nosso pensamento.
Não é isso? Deus sabe. Então, eu não preciso ficar aqui tentando embasar para a sua vida o plano e conceito que é meu e pessoal. Muito pelo contrário, eu preciso me propor diante de você e trazer a você a luz da Bíblia, fazendo alusão ao que Paulo, ao que os apóstolos, ao que os discípulos e principalmente aquilo que Jesus deixou inserido para que eu e você possamos herdar a glória de Deus. Porque quando Adão peca e perde o entusiasmo de andar do lado de Deus, Deus o tira do Éden e lança ele num caminho que ele tem que labutar, trabalhar extremamente, para do suor do seu próprio rosto comer o próprio pão. Isto fala-nos de um Deus que vai cuidar, só que agora ausente da presença do homem. Deus cuida de longe. É onde entra o raciocínio para muitas pessoas que se perdem sem temor, se perdem na razão de andar já não mais diante da graça de Deus. Diante da graça de Deus. Pessoas que perdem no conceito pessoal a ideologia de continuar servindo como em outrora. Diz, não, mas quer saber de uma? Eu tenho visto fulano de tal aí, está andando assim, então acho que não tem nada a ver, porque está prosperando. A graça de Deus, Ele a dá a quem quer. E a evidência da graça é revelada aos homens para provar o poder de Deus. E não o poder que está nas mãos dos homens. Eu não tenho poder na minha própria vida. Eu não tenho poder para fazer milagre. Eu não sou profeta por audição própria, porque eu ouvi dizer que eu sou profeta e eu me fiz profeta. Pelo contrário, há de Deus um querer. Há de Deus um querer para a minha e as nossas vidas. Nós não somos, Deus abençoe o apóstolo Elias, nosso querido irmão Leomar Marinho, é isto? Deus abençoe, um abraço para vocês aí, meus queridos. Deus abençoe as vossas vidas de uma forma muito especial. Obrigado aí sempre pelo carinho de todos vocês. Então observe que Deus tira Adão e Eva do Éden, lança eles para fora e coloca os querubins para cuidar, para guardar o jardim. Ninguém mais entra lá. Observem que ninguém mais entra no local criado por Deus. Criado por Deus. Que traz até a expressão da chamada Nova Jerusalém futura, mas isso é para uma outra oportunidade. Então observem que ele é lançado fora. Quando ele é lançado fora, Deus então diz também à mulher, agora com dores maiores. Capítulo 3 do livro do Gênesis, o Pentateuco Gênesis, primeiro livro da Bíblia, entre os 5 primeiros, que define-se o Penta, o Senhor ele diz à mulher, e você, mulher, o homem do suor do teu rosto comerás o teu pão. E você, mulher, com dores maiores e de parto, dará à luz filhos. Então observem que a dor era mínima. O homem, o Senhor cuidaria. O local tinha de tudo, frutos. E não eram poucos, eram muitos. E o homem poderia comer de todos eles, provar de todos eles, cuidando daquilo que Deus o havia dado. Era o desejo, era o anseio de Deus. Aí o homem peca. Glória a Deus. Você, filha de Deus, você, servo do Senhor, tem promessa de Deus. Isso é fato. Há promessa de Deus para a sua vida. Mas para que elas se cumpram na sua vida, Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, ou seja, aquilo que é necessidade minha e tua, aquilo que o meu coração e o teu passa a almejar, aquilo que nós acreditamos que é necessário apresentar como sacrifício para receber de Deus, que não se define, tudo isso o próprio Deus nos acrescentará. Tem pessoas levando, estamos vivendo um momento crítico da igreja. Crítico. Eu não quero ser mais santo que ninguém, até porque não há condição para isso. Santo só houve um. É isso? O nome dele é Jesus.
o Cristo, o Salvador. Esse é o nome do santo. Nós somos conhecidos como santos em Cristo. Somos santos, reconhecidos nos céus, como santos em Cristo. Por isso que é necessário permanecer na presença dele, para ser visto nos céus como santo. Mas na terra, não. Somos, comumente a palavra, somos cordados uns com os outros e seres humanos, falhos, né? Somos fadados à falha. Mas não queremos ser muito santos. Mas observem isto, queridos. Observem isso. Precisamos renovar as nossas origens. A igreja está sendo chamada a sua atenção para uma renovação das suas origens. Pessoas que nasceram no chamado, no contexto da sua própria vida, no berço evangélico. Outros que aceitaram a graça na sua caminhada como eu. E tivemos um período, um momento da nossa vida, onde a nossa vida era embasada segundo a palavra de Deus. Porque tínhamos o desejo de andar segundo a vontade de Deus, porque acreditávamos piamente, como ainda acreditamos. Só que hoje, de uma forma um tanto mais relaxada, não é isso? Uma forma um tanto mais relaxada, quando na verdade precisamos andar segundo a vontade de Deus. E logo o homem é lançado fora do jardim, e quando ele é lançado fora do jardim, ele agora vai passar a procriar, e virão as suas sucessões, até que o Senhor Deus acha por bem acrescentar para o homem a glória da segunda casa. Falando a Ageu, e ele está falando sobre Jesus, que mais tarde virá, que será a glória da segunda casa. É a qualidade apresentável da graça de Deus revelada aos homens. A glória da segunda casa. Nós vamos falar isso numa outra oportunidade. Jesus vai se revelar no meio dos homens. João capítulo 1 e verso 14. O verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. A glória da segunda casa. E a casa sou eu e você, como já lhes disse, 1 Coríntios 3,16. E o Espírito Santo, ele traz o quê? A renovação da consciência. João capítulo 14, verso 26. Quando eu, da parte do meu Pai, vos enviar o Espírito Santo, o Espírito vos trará a consciência das palavras que vos tenho dito. Então, querido irmão, querida irmã, fica firme. Firma o seu pensamento, a sua fé. Renove a sua esperança na graça de Deus. E viva como descreve Paulo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, que diz assim: devemos, porém, sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, Paulo falando, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e os confirme em toda boa obra e palavra. Que Deus abençoe a todos vocês, que a palavra de Deus fortaleça a sua vida e que você seja e continue sendo um canal de bênção sobre e por onde você passar. Deus abençoe a todos os meus companheiros que interagiram conosco, você que compartilhou esta live. Deus abençoe a todos vocês de uma forma muito especial. Fica aqui o meu carinho e o meu abraço carinhoso a todos vocês. Um forte abraço, Deus te abençoe e até mais, no nome do Senhor Jesus.